Nesta segunda-feira é comemorado o Dia Internacional da Família. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas em 1993, oportunidade para refletir sobre a evolução da estrutura familiar e os desafios enfrentados pelos novos modelos familiares. Bom, trata-se de um Dia Internacional da Família. A importância é sempre, em parte, celebrar esta data, mas gerar uma conscientização da importância da família nas sociedades e da valorização de todos os tipos de família e de todas as diferenças que nós podemos ter. Então, hoje, 15 de maio, é o Dia Internacional. A lei civil, o Código Civil, ele só estabelece expressamente o casamento, a família, pelo casamento de pessoas héteros, homem e mulher, e também a união estável entre homem e mulher. Na Constituição, nós temos a família monoparental, que é aquela formada apenas por um dos pais. No Brasil, nós temos famílias muito mais chefiadas exclusivamente por mulheres do que exclusivamente por homens. E a lei, ela simplesmente se limita a regulamentar estas famílias que a sociedade costuma ver como tradicionais, certo? Só que nós temos outra realidade, Beatriz. Basta olhar ao lado e dentro das nossas próprias famílias para compreender que existem outros núcleos que a lei não contempla, mas que têm sido objeto de decisões judiciais importantes, como do Supremo Tribunal Federal. O exemplo disso é a família homoafetiva, aquela formada por pessoas de mesmo gênero, homossexuais ou pessoas trans, família transafetiva, que até hoje não existe uma lei que regulamente esta família, mas nós temos a proteção da ADI 4277, que foi julgada pelo Supremo em 2011, que reconheceu direitos à união estável homoafetiva entre pessoas de mesmo gênero. Então, este é um avanço importante, mas ainda há muito a se fazer nesta área. A adoção foi uma consequência dessa decisão. A decisão, ela fez duas coisas extremamente relevantes. A primeira foi reconhecer que a Constituição Federal Brasileira recebe outros tipos de família. Então, nós temos um conceito amplo, e mesmo que as famílias não estejam ali previstas expressamente, existem outras formas. E o segundo, ela reconheceu que estas pessoas merecem um tratamento de acordo com sua dignidade, respeito, inclusão e igualdade. E reconhecendo a união estável entre elas, todas as outras consequências desta união também passaram a ser estabelecidas no âmbito social. Daí vem a adoção por eles, que não é expressamente objeto desta ADI, mas é uma consequência dela, porque se eles têm a união estável, é natural que eles queiram ter um projeto de filhos. Exato, a família tem que ser completa, né, Beatriz? Daí também nós temos hoje a realidade de que estas famílias têm buscado a reprodução humana com a doação de óvulos por doadoras anônimas e a figura da barriga de substituição, né, que é uma doadora do útero. No Brasil, isto não é um aluguel. Então, quando ele abre este gancho, ele abriu para esta família, toda a família do universo LGBT, QIAPN+, mas ele abre para outras famílias também. Então é importante que a gente expanda essa discussão nesse Dia da Família, porque existem outras famílias que não são objeto da ADI, mas que estão invisibilizadas na nossa sociedade, mas de fato estão aí. O preconceito, ele é fruto de uma opinião baseada em questões pessoais, religiosas, culturais, filosóficas, e que não se atenta à realidade do outro. Então, é muito importante a gente conversar que estas famílias, em primeiro lugar, elas sempre existiram, certo? As famílias poliamoristas e outros núcleos que geram uma certa polêmica social.
E o fato de existir uma família diferente, Beatriz, não ameaça em nada uma família dita tradicional. Muito pelo contrário. Na verdade, estas famílias tradicionais, elas podem e devem viver em harmonia numa sociedade. Quando a ADI 4277 foi feita, o ministro relator, então ministro Carlos Aires Brito, ele usou uma frase, uma expressão que explica muito bem isso, Beatriz. Ele disse assim: a família é um continente. E se nós imaginarmos que um continente é formado por espaços, países, de povos, com tradições, com culturas, com modos de vida diferentes, cada um soberano dentro do seu espaço e todos vivendo em harmonia entre si, essa é a ideia de conciliar as famílias ditas tradicionais, que sempre tiveram proteção da lei, com os núcleos diferentes, né, formados por uma diversidade, muitas vezes que esbarram em questões polêmicas também, como monogamia, não monogamia, religião e outras questões. Por quê? Porque há espaço para todos e a Constituição tem que dar proteção especial para todas as famílias sem preconceitos. Ela veio para encerrar uma discussão isolada. As pessoas homossexuais, elas precisavam brigar no judiciário, uma a uma, em ações individuais. Essas ações dependiam muito da posição do juiz, isoladamente, porque nós não tínhamos lei. E, ora, alguns pares conseguiam sucesso, outros não. E isso gerava uma insegurança jurídica muito grande. Tanto que alguns nem conseguiam discutir nas varas de família, né? Os processos eram levados às varas cíveis como se fossem empresas, né, que teriam que discutir naquela frieza das relações societárias. Então, quando a ADI foi julgada, ela pacificou a questão e ela se tornou obrigatória para toda a sociedade brasileira. Agora não é preciso mais discutir os direitos da comunidade. Eles se impõem independentemente da concordância dos demais. Principalmente porque é uma decisão judicial e não é a lei, né, Beatriz? Até agora nós estamos aguardando, desde a década de 70, vários projetos de leis ingressaram no Congresso Nacional para regulamentar o Estatuto da Diversidade Sexual e até hoje nenhum foi aprovado. Então, assim, é muito, mesmo que essa decisão ela tenha um efeito espetacular e avançado, inclusive ela foi registrada, não sei se vocês sabem, como patrimônio documental da humanidade na Unesco, por ser um dos documentos jurídicos em relação à comunidade mais avançados do planeta. E veja que essa é uma decisão brasileira, né? Mas mesmo assim, ainda existem muitos aspectos que careciam de uma lei para esta família, todas as vertentes da família LGBT, como também para as outras famílias marginalizadas, né? Nós não temos só essa. A invisibilidade, por exemplo, de uma lei que regulamente a família monoparental feminina, que essa família é chefiada por mulheres, que no Brasil, a grande maioria é por mulheres pretas, de classe social baixa, com extrema dificuldade, faz com que não existam políticas públicas para auxiliar estas mães no exercício duplo, né, da jornada de trabalho e dos cuidados com os filhos. Então, assim, essa ausência de legislação, ela acaba por marginalizar muitas famílias importantes. Muitas. Essas duas são só exemplos das muitas que eu trato no livro. Eu apresento um direito civil que é permeado pela Constituição Federal, pelos direitos constitucionais, por tratados internacionais, mostrando que a nossa lei civil está envelhecida, trazendo uma doutrina brasileira vanguardista, que é muito importante, que já existe, mas a diferença desta obra é que eu fiz uma pesquisa mais aprofundada. Eu trago pela primeira vez 474
páginas de um direito civil constitucional das famílias, onde eu realmente mergulhei em cada uma dessas entidades, fiz reflexões e críticas importantes e trago, por analogia ou por decisões judiciais, algumas propostas de soluções desses direitos, destes conflitos. Então, eu trabalho nesse conjunto de leis, trabalho desde a família tradicional do casamento entre pessoas héteros, a união estável, o regime de bens que existe entre elas, e vou perpassando cada um destes modelos. Então, eu tenho um capítulo para as famílias homoafetivas e transafetivas, mas eu tenho também para as famílias poliamoristas, que é uma multiconjugalidade consentida de 3 ou 4 pessoas. Eu falo das famílias simultâneas, que é uma grande realidade brasileira, normalmente, estatisticamente, chefiada por homens que tendem a ter uma família formada por um casamento ou por uma união estável, mas paralelamente mantém uma segunda família e tem filhos com ambas, e isso atravessa, às vezes, eu tive casos na advocacia de 40 anos de dupla família, 48 anos, e aí o segundo núcleo, ele não tem o reconhecimento jurídico, inclusive porque em 2021 o Supremo proibiu o reconhecimento dessas famílias com repercussão geral. Então, eu vou trabalhando ali cada um destes núcleos, atravesso as questões da filiação. Então, eu falo do filho do coração, que é o filho socioafetivo, a possibilidade de colocar 2 mães e 2 pais no registro de nascimento da criança, né? Nos desdobramentos destes cuidados. Falo das famílias ectogenéticas, que é aquela família formada na reprodução humana. Então, hoje nós temos embriões congelados, a barriga solidária, a possibilidade de que esses filhos venham a nascer depois do falecimento dos pais. Então, assim, existem realidades que nós desconhecemos pela falta da lei, mas existe a possibilidade jurídica. Então, é um momento, acho que nesse Dia Internacional da Família, nós precisamos trazer luz, e é muito importante que programas como o seu venham trazer, né, esta discussão, falar dos direitos básicos da população, para que cada um possa, inclusive, cobrar dos governantes, dos parlamentares, que façam leis que venham socorrer, né, todos estes núcleos familiares. Afinal de contas, essa proteção é importantíssima.